Olá pessoal, hoje a videoaula é sobre amputação, nossa última videoaula do semestre. Como a gente conversou na última aula teórica, esse assunto cai na prova, a gente já trocou ideia um pouco sobre isso lá na aula teórica e hoje vão dar algumas bases para vocês para facilitar o estudo, tá certo? Então vamos lá. Pacientes amputados. Fica um pouco desconecto do resto do nosso conteúdo, porque a gente deu a parte de ortopedia, deu a parte de traumatologia, deu a parte de fisioterapia esportiva. A amputação, ela entra em fisioterapia traumatológica, tá? Apesar de nem sempre ser causada por um trauma. Vamos lá. Nós temos 4 causas possíveis de amputação. Das 4 causas possíveis, nós temos os tumores e as amputações congênitas, em menor incidência, tá? Tumores causados pelos câncer, amputações congênitas, aquela que a pessoa já nasce sem um membro. E as mais comuns na nossa prática clínica são as amputações traumáticas e as vasculopatias, as doenças vasculares, com ou sem relação com a diabetes. A coisa mais importante para a gente é a gente conhecer esse nosso paciente. É a gente entender se o nosso paciente veio de uma doença vascular ou veio de um trauma, porque isso interfere no prognóstico desse paciente e, obviamente, vai interferir na forma que a gente trabalha com esse paciente amputado. A amputação vascular causada por uma vasculopatia, ela tem na amputação, né, ela tem nesse procedimento de retirada do membro o estágio final da doença. Esse é o ponto mais importante. Um paciente com uma doença vascular que amputa um membro, ele está no pior momento da sua doença. Então, a amputação é uma consequência de uma outra doença de base e ela representa o momento mais crítico dessa doença. Ou seja, o paciente amputado que tem uma doença vascular, que amputou por um problema vascular ou por diabetes, ele chega para mim extremamente debilitado. Ele chega para mim com um estado clínico geral muito ruim. Esses pacientes têm alta mortalidade ainda no procedimento cirúrgico ou pouco tempo depois. É muito comum haver a perda do membro contralateral, principalmente nos pacientes diabéticos, que a mesma alteração é sistêmica, então pode acometer os dois membros. Eles têm falha na irrigação do coto, então é difícil de cicatrizar o coto, o que atrapalha a reabilitação. E a nossa capacidade de reabilitar esse paciente é muito baixo. 51% desses amputados morrem em 3 anos. 70% desses amputados morrem em 5 anos. Então, a sobrevida de um paciente amputado por fins vasculares, por motivos vasculares, é muito baixa. E claro, não é pela amputação, mas pela doença de base, né? Do motivo que levou à amputação. Se a gente for pensar no perfil desse público, normalmente são pacientes idosos, sedentários, dislipidêmicos, ou seja, com colesterol alto, obesos, com alterações vasculares sistêmicas ou diabetes. São pacientes que estão no estado geral de saúde muito ruim. Em contrapartida, quando é que eles devem ser amputados? Quando é que um paciente vasculopata é prescrito uma amputação? A amputação vai servir para salvar a vida desse paciente. A cirurgia de amputação vai ser em situações extremas, quando a presença do membro coloca a vida do paciente em risco. Por exemplo, no caso de uma necrose, de uma infecção. Se não arrancar aquele membro, se não tirar aquele membro, aquela infecção vai se alastrar pelo corpo. Aquela necrose vai progredir. Então se amputa para que cesse o problema daquele membro e que isso não se repercuta no resto do corpo. A amputação no paciente com isquemia aguda é para controlar sepse, tá? Se amputa quando o membro apresenta dor intensa, aspecto pútrido, com cara de podre, aquele membro preto, fétido e com necrose. A outra forma de amputação é a amputação traumática. No Brasil, causada principalmente pela violência urbana, acidente de moto, acidente de trânsito, ferimento por arma de fogo, atropelamento, tudo isso pode favorecer amputações traumáticas. É principalmente uma amputação de membro inferior, é o mais comum. As amputações de membros superiores estão muito relacionadas
a condições laborais, a amputações no ambiente de trabalho. O perfil do público é completamente diferente: sexo masculino, jovens, menores de 50 anos, ah, normalmente indivíduos em idade ativa, tá? Essas lesões acontecem ou arrancamento total do membro ou um comprometimento vascular que impede a reconstrução do membro. Então, se o paciente teve o membro arrancado no acidente ou houve, por exemplo, um esmagamento e a parte vascular foi totalmente comprometida, esse paciente não tem como recuperar esse membro, é indicada a amputação. Qual é o objetivo principal da amputação de um paciente traumático? Sempre vai ser salvar a vida do paciente. Quando o médico recebe um paciente, a primeira obrigação dele, o primeiro objetivo dele é salvar a vida do paciente. Então, muitas vezes precisa amputar um membro para isso. Segundo ponto vai ser salvar o membro. E só em terceiro ponto, salvar a função. Então, o médico vai precisar amputar um membro quando esse membro demonstrar, gerar risco para a saúde geral do paciente. Mais uma vez, em casos de infecção ou necroses avançadas. E aí, quando o médico chega com esse paciente no hospital, ele tem que definir em que nível vai ser amputado. Isso vale também para o paciente vascular. O nível vai depender da temperatura. Se a lesão é na região distal da perna, mas o terço médio está frio, está gelado, não adianta ele amputar naquele nível, porque se está frio, indica que não tem vascularização naquele ponto. Então ele vai ter que amputar um nível acima. A avaliação da cor da pele também indica a capacidade vascular, se existe ou não necrose. Não adianta amputar no nível que eu não tenho vascularização. Lembre que após a amputação eu preciso de um período de cicatrização. E ainda tem distribuição dos pelos, para ver se tem alguma alteração autonômica, presença de pulso periférico, presença de perfusão distal, área de necrose e áreas com alterações sensitivas. A amputação tem que ser em regiões onde essas alterações não estejam presentes. Tem ainda as amputações neoplásicas associadas aos cânceres, normalmente por neoplasias malignas em osso ou em partes moles, tá? E que foi muito grande até 1980 e reduziu muito depois da década de 80. O número de indivíduos com câncer vem aumentando, mas o tratamento é cada vez mais precoce. Cada dia mais a gente consegue identificar o câncer inicialmente, então isso minimiza os quadros de amputação. Lembrem que esse paciente também, como paciente vascular, também tem uma condição geral de saúde debilitada por causa do câncer. Então, primeiro, o foco é tratar o câncer. As amputações genéticas são muito raras de chegar no nosso consultório e, de um modo geral, apresentam uma protetização mais fácil, já que esse paciente utiliza prótese a vida inteira. Esse paciente já nasceu habituado à prótese. Então se torna um pouco mais fácil de se trabalhar, de se protetizar esse paciente, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai interromper aqui, a gente vai lançar um segundo vídeo e vai falar sobre os níveis de amputação, tá? Antes de passar para o próximo vídeo, eu só quero lembrar vocês que o paciente amputado não é um paciente clínico normal. A amputação muda a vida desse paciente, é um evento que acontece na vida desse paciente. E lembrem também que não é apenas um membro que faltou. Quando o paciente perde um membro inteiro ou parte de um membro, muda toda a composição corporal desse paciente. A distribuição de peso muda, o centro de gravidade desse paciente muda. É com isso que a gente tem que trabalhar. Então, eu preciso muito conhecer os níveis de amputação, porque a depender do nível, a depender do tamanho da amputação, a consequência, com certeza, vai ser maior. Tudo bem? Então vamos partir para o próximo vídeo para conhecer esses níveis de amputação.